Amém. Qual foi a última notícia que você ouviu sobre o Rio Grande do Sul? Dá só uma olhada nesse dashboard aqui. Olha só esse dashboard. Ó, engenheiro, vou fazer um prédio aqui nesse terreno, do lado desse aqui, dessa construção que está terminando. Só que eu não... Santas e felizes,
Santo, 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 amado Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Quão bom e maravilhoso é começar o sábado na tua presença. Aleluia, aleluia. Glória a ti, santo e eterno Deus, glória a ti, Jesus. Neste momento, Senhor, que o Senhor tem prometido, Senhor, e decide honrar os teus mandamentos. Santo Deus que estás nos céus, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossos erros, nossas falhas, Senhor. Nossos pensamentos impuros, nossos desejos não santificados. E neste momento, Senhor, te rogamos, perdoa nossos pecados e derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos. Em tuas mãos entregamos todo o nosso ser, o nosso coração, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos a nossa mente, Senhor. Entregamos a Ti, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Batiza-nos, Jesus, com Teu Espírito Santo. Unge-nos, Senhor, com Teu Espírito. Unge nossos olhos, nossos lábios e nossa língua, Senhor. Toma-nos, Senhor, por completo e arranca de nós aquilo que, porventura, esteja nos impedindo de fazer uma entrega total a Ti, Senhor. Nos ajuda a identificar o que quer que seja e nos ajuda a remover isso, Senhor, do Teu caminho, para que não nos atrapalhe a fazermos uma entrega total a Ti, uma entrega completa, uma renúncia total, Senhor, e nos entregarmos inteiramente a Ti. Senhor, a semana passou, Tu sabes das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas necessidades materiais, físicas e espirituais também, Senhor. As necessidades físicas e materiais entregamos em Tuas mãos. E as necessidades espirituais também, Senhor. Para que o Senhor nos abençoe, derramando sobre nós o Teu Espírito e os dons, Senhor, que Tu tens preparado para cada um de nós. Toma conta de nós, meu Deus. Fica conosco, Senhor, nestas horas sagradas do Teu santo dia. Estamos aqui, Senhor, para renovar os nossos votos a Ti, Senhor, os nossos votos de fidelidade, de lealdade, Senhor. Que fizemos a Ti, Senhor, no dia que entregamos a vida a Ti, através do batismo nas águas, Senhor. Que seja renovado neste momento, que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe nossas transgressões, as apague, Senhor. Apague nossas transgressões dos registros celestiais e nos abençoe, Senhor, com Teu perdão e com Teu Espírito. Neste momento, Senhor, te rogamos por Tua igreja, pelo Teu povo, por todos aqueles também que estão afastados dos Teus caminhos, Senhor. E em Tuas mãos entregamos também as nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, primos, familiares e familiares de nossos familiares, Senhor. Principalmente aqueles, meu Deus, que estão andando por caminhos tortuosos e que não Te conhecem, ou que um dia andavam em Teu caminho, mas se desviaram e até hoje estão afastados. Tem misericórdia, Senhor, e que nas 24 horas deste Teu dia sagrado, eles escutem, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo e sejam constrangidos pelo Teu amor, Senhor. Entreguem a vida a Ti, meu Deus, enquanto é tempo. Queremos Te rogar também pelos missionários, Senhor, da Janela 10x40, dos países, Senhor, de grupos extremistas, de ditadores, Senhor, comunistas anticristãos, Senhor, que estão aí espalhados pela face da terra, e alguns países realmente que são anticristo,
que proíbem, Senhor, a verdadeira adoração. Tem misericórdia desse povo que se encontra nesses países, Senhor. Coreia do Norte, Nigéria, China e tantos outros, meu Deus. País que até é desconhecido, principalmente porque a mídia não informa, mas que a tua igreja, o teu povo vem sendo perseguido e sofrendo constante ameaça de prisão, de morte e dos bens serem tomados também, Senhor. Um prenúncio do que vai acontecer também no tempo do fim. Tem misericórdia também daqueles, meu Deus, que não compreenderam ainda a questão do sábado, a santidade do sábado, e não guardam o sábado, Senhor, conforme deveriam. Não se preparam para começar o sábado já entoando louvores a Ti. E outros, meu Deus, que estão com dificuldades porque trabalham para outras pessoas e normalmente largam já às 5 da tarde, 5h15, já em cima do pôr do sol, e não têm o privilégio de começar o sábado já em casa, já tomado banho, já reunido com a sua família. Que o Senhor os abençoe também da mesma forma e os ajude, Senhor, em nome de Jesus. Santo Deus, abençoa também a todos que estão cultuando a Ti neste momento, não só aqui nesta live, mas também nos lares, nas demais casas, pessoas que estão Te buscando em espírito e em verdade, que têm prazer em passar um dia contigo, descansando verdadeiramente no Teu amor e sentindo um pouco do que iremos sentir na eternidade, Senhor. O descanso que temos em Ti das nossas labutas, Senhor, e do pecado. Santo Deus, abençoa também as reuniões de PG, que porventura irão acontecer nesta noite, cada coordenador, cada líder de PG, cada membro e cada visitante. E abençoa também, meu Deus, poderosamente esta semana, neste fim de semana jovem, que dará continuidade nesta noite e também amanhã de manhã com o encerramento e outras igrejas encerrando à tarde. Abençoe-se também com aqueles que estão estudando a Tua palavra, Senhor, para que ouça a voz do Teu Espírito e entregue a vida a Ti o quanto antes. Abençoa aqueles que levam a Tua mensagem, Senhor. Abençoa, Pai querido, a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Desperta-nos, Senhor, e derrama chuva serôdia sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abrir aqui a minha câmera e vamos agora, depois dessa oração de entrega, de consagração, vamos agora à meditação do pôr do sol. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, vamos fazer duas meditações, certo? Vamos fazer a meditação do pôr do sol normal e vamos fazer outra, que foi a da manhã, que eu terminei não conseguindo entrar ao vivo hoje de manhã e fazer o culto da consagração diária, certo? 26 de julho, vamos abrir aqui o PDF, é só alguns segundos da sua atenção, só um minutinho para a gente continuar. Colocar aqui o fone, aleluia. Para você que está chegando agora, feliz sábado, desde já um feliz sábado. E também lembrando que este culto é para aqueles que, assim como eu, não tem com quem fazer o culto em casa, Então fazemos com os anjos. E decidimos também criar estas lives todas as sextas-feiras, a partir das 5 da tarde. Aqui em Recife, região metropolitana, normalmente o pôr do sol é na faixa das 5h15, nesse mês pelo menos, Então, mais ou menos às 5h15, a gente já entra com oração, se você chegou agora,
Quando terminar a live, você pode voltar um pouco, depois das primeiras músicas, dos primeiros hinos, e você pegar também ainda a oração. O verso áureo da meditação de hoje está em Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos, que estamos estudando. Estamos estudando o livro de Marcos, inclusive. Aqui diz, né? Richards nasceu no estado de Iowa, em 28 de agosto de 1894. Iowa fica nos Estados Unidos. Aos 17 anos, Richards decidiu seguir os passos de seu pai e de seu avô, tornando-se um pregador. Um dia, seu irmão motorista de um senador dos Estados Unidos convidou-o para uma demonstração de algo novo na região, uma estação de rádio. O jovem Richards, atento à explicação, começou a sonhar em usar essa tecnologia para a pregação do Evangelho. É um sonho meu também, irmãos. Eu gosto muito de rádio e é um sonho meu, quem sabe, apresentar também algum programa de rádio, né? Seria um sonho, é um sonho. O tema seria um sonho de apresentar um programa de rádio cristão. Entendas. Richards escolheu cidades com rádio e pagou por comerciais curtos, convidando os ouvintes. Em 19 de outubro de 1929, o sermão de 15 minutos seria KNX de Los Angeles, com algumas proféticas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Em 1894 ele nasceu, então em 1929 ele estava com 35 anos. Vamos lá. 29 mais 6, 35. Em 1937, agora ele já estava com 5 com mais 8, 43 anos, né? Don Lee, proprietário de uma rede de transmissão, concordou em transmitir o novo programa evangelístico em suas estações de rádio. Assim nasceu o programa A Voz da Profecia. Aleluia! Quando as transmissões alcançaram mais lares, um sistema dos bíblicos foi desenvolvido para os ouvintes. Com o aumento das cartas que chegavam, Richards precisou de espaço para organizar toda a correspondência. Que maravilha! Então ele reformou um galinheiro e utilizou como o primeiro escritório de A Voz da Profecia. A iniciativa de Richards se espalhou por todo o mundo. Hoje, a Igreja Adventista tem mais de 160 centros de mídia e milhares de pessoas já se converteram por meio desse trabalho. Mediante o poder do Espírito Santo, esse trabalho tem crescido e o Evangelho tem sido levado a todo o mundo. Veja, né, que na época dos apóstolos, né, 12 apóstolos, né, no sermão de Pedro, né, ali converteram, por exemplo, 3.000 pessoas, e o evangelho foi crescendo e mais pessoas se acrescentavam. Não tinha nada disso, mas eles alcançaram o mundo de sua época porque eles tinham o Espírito Santo. E hoje, mediante o poder do Espírito Santo também, a igreja passa a alcançar o mundo todo, aproveitando-se também das tecnologias. E quando for derramada a chuva serôdia, se cumprirá o que o profeta viu no livro do Apocalipse, uma multidão de convertidos da qual ninguém podia contar. Porque a igreja estará cheia do Espírito Santo e não serão 12 discípulos, né? Mas ao menos 144.000, que são as primícias dos vivos para o nosso Deus. Continuando, por meio de nossos dízimos e ofertas, por meio de nossos dízimos e nossas ofertas promessa, participamos dessa e de outras iniciativas da pregação do Evangelho. Portanto, o seu dízimo e a sua oferta, através do seu dízimo e da sua oferta, você participa também da pregação do Evangelho em todo o mundo. Ellen White admoesta: se todos os que se dizem filhos e filhas de Deus fossem conscienciosos em sua obrigação para com Deus e o próximo, no que diz respeito a dízimos e ofertas, haveria abundância no tesouro para sustentar a obra de Deus,
nos diferentes ramos em todo o mundo. Este canal, por exemplo, esse canal, eu não tenho ele de graça, porque eu preciso de internet. Eu preciso pagar a internet. Eu pago a internet exatamente para isso, para poder espalhar o evangelho também através das redes sociais. O YouTube vai para o mundo. Se Deus quiser, eu vou aprender também inglês e começar a fazer também conteúdos em inglês. Faça um pacto com Deus e doe regularmente um percentual, de seus ganhos. Participe do evangelismo em todo o mundo com suas ofertas e transforme vidas. A missão global agradece. Se você ainda não tem um pacto de doação de ofertas, este é o momento, este é o chamado, este é o apelo do Espírito do Senhor para que você seja também um participante da pregação do Evangelho através das ofertas. E aqui, deixa eu diminuir aqui a imagem. Vamos ver mais um conteúdo do Provai e Vede. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, Provai e Vede. Amigos usados por Deus. Provai e Vede. Histórias de fé e fidelidade. Amigos usados por Deus. Eu sou o João Pedro, moro aqui em Curitiba, tenho 26 anos e apesar de ter crescido na igreja, ter vivido os clubes bravadores, aventureiros, eu sentia que eu não tinha vivido uma experiência que tivesse me permitido colocar à prova a minha fidelidade. Quando eu vim para Curitiba, eu vim com um propósito para estudar e construir carreira. E eu consegui uma vaga numa multinacional, na área que eu queria, na carreira de engenharia. E esse programa de estágio ele tinha um objetivo: formar supervisores para a área de produção, que era o meu sonho. Eram muitas pessoas concorrendo, eu consegui entrar e eu queria me tornar supervisor. E esse momento chegou. Eu recebi uma proposta, só que com um porém. Essa proposta ela era para o terceiro turno. E o terceiro turno ele trabalha da noite de um dia até amanhã do dia seguinte, incluindo na sexta-feira, ou seja, incluindo o sábado. E eu confesso que naquela ocasião, quando chegou a proposta, eu fiquei pensando muito, assim, precisava de dinheiro, essa é a verdade, precisava me manter, precisava pagar minhas contas. Eu falei, cara, por que Deus deixou chegar até mim essa proposta? Eu fiquei muito em dúvida, eu não sabia o que fazer. Eu cheguei a cogitar, naquela ocasião, eu acho que Deus não vai se importar de eu trabalhar aqui na sexta-feira para o sábado. É só eu pegar essa grana que eu vou ganhar referente a esse dia e eu devolvo para a igreja, porque eu não estou interessado em trabalhar no sábado, eu estou interessado em ter um trabalho que me sustente, essa é a verdade. Eu orei bastante, sozinho, e eu resolvi fazer algo que normalmente eu não faria, buscar ajuda em alguns amigos. E teve um dele, bem especial para mim, o Igor, que me ajudou bastante. Quando ele me questionou sobre isso, eu fiz uma oração interna, pedindo a Deus sabedoria para me conduzir naquele momento. E eu lembrei de uma passagem bíblica bastante difícil, Romanos 14. Eu lembro que no final do texto era algo assim: aquele que duvida é condenado por ter uma dúvida, mas aquele que tem fé, ele não peca. Passou mais um tempo e logo na semana seguinte teve o acampamento de Guaciara, que foi o acampamento de carnaval aqui da nossa igreja. E lá, adivinha só, teve um esquema no sábado à tarde, onde a gente discutiu alguns temas, e a gente se subdividia em grupos, e o meu grupo específico tratou o tema do sábado. Então, parecia que mais uma vez, Deus estava movimentando ali algumas coisas para que eu aprendesse, eu recebesse algo novo. E eram 3 grupos, eu estava responsável pelo assunto do sábado. E eu lembro que ali a gente estava em 10, 15 pessoas discutindo, conversando abertamente sobre o assunto. E eu lembro de ver o primo cabisbaixo, pensativo, né? Ele sempre muito participativo e conversa bastante. Nesse momento estava mais quieto. E para mim ali naquele momento ficou muito claro que a gente não deve negociar os nossos princípios, a nossa fidelidade com Deus. Para mim isso ficou muito claro. Claro que eu fiquei muito triste, que era uma vaga que eu queria muito, mas em contrapartida eu sabia que ali eu estava sendo testado, ali eu estava sendo posto à prova. Eu acho que ele não recebeu a resposta que ele gostaria naquele momento, quando ele tomou a escolha dele,
mas sem dúvida aquele ato de fidelidade trouxe paz de espírito e de consciência para ele. Meses se passaram e eu recebi uma outra proposta, aleatoriamente no meu LinkedIn, de algo que eu não estava procurando, mas de alguém que me conhecia, que me indicou para um outro gerente de uma área e que chegou para mim a proposta. Era para trabalhar numa área diferente, então não tinha nada a ver com aquilo que eu estava estagiando. Era uma área diferente, mas eu considero, né, agora olhando para trás, que foi uma área inclusive até melhor. Eu acho que se eu tivesse entrado lá como supervisor da linha, seria muito mais estressante, muito mais desgastante. A gente não consegue ligar muitos pontos quando a gente está na situação. E hoje, quando eu olho para trás e vejo como as coisas se decorreram, eu vejo que Deus cuidou de cada detalhe. Mas eu fico me perguntando, e se não tivesse dado certo o meu emprego? Assim, será que eu teria tido a mesma percepção de vitória, de que foi legal ser fiel? Acho que nada paga esse sentimento de ter tomado uma decisão que está de acordo com os princípios e principalmente que sustente a minha fidelidade para com Deus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas. O inimigo, ele arma ciladas, né? Ele arma ciladas. Ele faz a proposta, lançando dúvidas na nossa mente, fazendo até com que a gente tente barganhar com Deus, né? Mas realmente com Deus não se barganha, até porque Deus não está preocupado com o nosso dinheiro, mas com o nosso coração, com a nossa entrega. E o sábado não foi feito para ganharmos dinheiro, mas sim para estarmos realmente em contato com o nosso Senhor e Salvador. Vamos meditar nesse momento agora, nesta meditação aqui desse livro, Nossa Alta Vocação, lembrando que essas meditações são uma meditação para cada dia do ano, certo? Aqui no mês de julho, deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui, mês de julho. Vamos lá. Dia 26. Falando um pouco sobre santidade, né? Mais santo, mais santo ainda. Essa seria a meditação de hoje de manhã, mas eu não pude fazer. O verso áureo está em Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, verso 3, que é dito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação não é você ter poder de fazer milagre, né? Não é ser santo como ensina a Igreja Católica, mas é você ser separado para um propósito, né? Você viver uma vida realmente livre da corrupção da carne. Você tem que buscar, realmente isso exige um exercício, isso exige esforço, isso exige realmente abnegação e renúncia de nossa parte. Nossa santificação, eis o objetivo de Deus em todo o seu trato conosco. Ele nos escolheu desde a eternidade a fim de sermos santos. Cristo se entregou a si mesmo para a nossa redenção, para que pela fé em seu poder de salvar do pecado fôssemos feitos completos nele. Como cristãos, comprometemo-nos a cumprir as responsabilidades que recaem sobre nós e mostrar ao mundo que temos íntima ligação com Deus. Assim, pelas boas palavras e obras de seus discípulos, Cristo deve ser representado e honrado, não apenas por palavras, mas por ações. Deus espera de nós obediência perfeita à sua lei. Esta lei é o eco de sua voz, dizendo-nos: santo, mais santo ainda. Desejai a plenitude da graça de Cristo, sim, anelai, tende fome e sede de justiça. A promessa é: sereis fartos, que o vosso coração se encha do anseio dessa justiça. Deus declarou positivamente que espera que sejamos perfeitos e, porque Ele o espera, tomou providências para que fôssemos participantes da natureza divina. Unicamente assim podemos obter êxito na peleja pela vida eterna. O poder é dado por Cristo. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome.
Nós somos filhos de Deus a partir do momento que nascemos neste mundo, mas apenas como criatura. Para fazer parte da natureza divina, realmente é necessário que entreguemos a nossa vida a Ele, sendo batizado pelas águas e recebendo com isso o dom do Espírito Santo e o dom de Deus. Fazemos parte agora da família celestial, filhos de Deus de fato, assim como é o nosso Senhor Jesus, que é divino, que é Deus 100%, mas também é 100% homem. Por meio de Cristo, nós somos adotados para a família celestial. O povo de Deus deve refletir para o mundo os brilhantes raios de sua glória, mas para que o façam, precisam se colocar onde esses raios possam incidir sobre eles. Precisam cooperar com Deus. O coração precisa ser purificado de tudo quanto leva ao erro. A palavra de Deus precisa ser lida e estudada com sincero desejo de obter dela poder espiritual. O pão da vida precisa ser comido e assimilado, tornando-se parte da vida. Assim conseguimos vida eterna. Assim é atendida a oração de Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe santificação sem obediência à palavra de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. É a vossa vontade que vossos desejos e inclinações sejam postos em harmonia com a mente divina? É uma pergunta retórica ou reflexiva, né? Por isso nós oramos, né? Que as nossas vontades, que o nosso desejo sejam submetidos à vontade de Deus, que esteja de conformidade com a vontade de Deus. Vamos ver mais um testemunho. Depois iremos com a oração final. Se você chegou agora, você pode voltar um pouco mais no início, quando terminar a live, claro, no início dos hinos, e aí você pegar a oração de consagração que fizemos nesta noite, no pôr do sol, né? Deixa eu abrir mais aqui. Informativo Mundial das Missões. Jerry, a cápsula do tempo. No primeiro dia de aula, a professora Antônia trouxe para a sala uma caixa enfeitada e tiras de papel. Ela pediu para cada aluno escrever um pedido de oração no papel e depois colocar dentro da caixa misteriosa. Antônia avisou os estudantes que a caixa seria fechada depois deles colocarem os papéis e só abriria no final do ano para ver como Deus havia respondido às orações. As crianças escreveram com entusiasmo seus pedidos de oração e logo a caixa foi selada. Os estudantes colocaram o nome da caixa de Jerry, a cápsula do tempo, e todos oraram pelos pedidos ali depositados. A Escola Adventista Ebenezer, em Dominica, incentiva seus alunos a orarem, e essa atividade era muito oportuna. Com o passar dos meses, as crianças se revezavam no cuidado da caixa e oravam todos os dias. Quando alguém visitava aquela sala, os alunos pediam para a pessoa orar pelos pedidos da cápsula do tempo. Ao chegar à metade do ano, uma menina levantou a mão e disse na sala de aula: "Professora, Deus atendeu a minha oração." Ela havia escrito que queria ler melhor e agora estava conseguindo. E logo, outras mãozinhas se levantaram. As crianças falaram sobre respostas que Deus havia dado para elas, referentes àqueles pedidos da cápsula do tempo. Havia pedidos sobre união familiar, melhora nas notas e até um bebezinho na família. Deus havia respondido àquelas crianças. Quando os alunos terminaram os relatos, Antônia e as crianças agradeceram a Deus. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a Escola Adventista Ebenezer a expandir as suas instalações. A escola foi inaugurada em 1976
e é constantemente classificada entre as 10 melhores de Dominica. Atualmente são 200 alunos e não há espaço para mais estudantes, apesar da grande procura por vagas. Por isso, sejamos liberais. Aleluia, né? Mais uma bela história, mostrando aí com isso. Só um minutinho. Mostrando aí também, né, para onde vai as nossas ofertas, né? E é importante que nós aprendamos a sermos liberais, principalmente na nossa esfera de ação, né? Que aprendamos a ter compaixão daqueles que estão, primeiramente, ao nosso alcance físico, ao nosso lado, né? Porque muitos ajudam a quem está longe por meio de ofertas, mas quem está perto, eles não têm o costume de ajudar, né? Eu já vi gente até mandando a pessoa ir trabalhar. Se a pessoa está pedindo ajuda é porque não conseguiu o trabalho, né? Mas enfim, oremos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez obrigado, Senhor, por mais este culto, pela entrada do sábado, Senhor, por este santo dia que Tu estabeleceste, Senhor, como um presente dado a nós. Obrigado, Pai. Fica conosco durante toda esta noite. Abençoa mais uma vez, eu te rogo, as reuniões de IPG, os coordenadores, os líderes, os membros de IPG, os visitantes, Senhor. Abençoa aqueles que estão estudando a Tua Palavra e abençoa os cultos que serão realizados, Senhor, nesta noite, para este final de semana, né, de oração jovem, em nome de Jesus, meu Deus. Batiza-nos com Teu Espírito Santo e cuida de nós, Senhor, durante esta noite e madrugada, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, que você curta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Isso ajuda bastante a tornar o canal relevante aqui na plataforma do YouTube. Deus te abençoe e vamos encerrar com esse belo louvor, sonhando com a volta de Jesus. Milhares de trombetas.
Amém.